Vamos lá com a informação através aqui da Clube FM Blumenau 89,1 e também com o portal de notícias Alexandre José, tanto no Face como no YouTube. Você está acompanhando agora com a gente ao vivo. E hoje aqui no programa Alexandre José nós continuamos a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Convidamos os 6 candidatos que melhores estão colocados nas pesquisas eleitorais. É um momento, inclusive, minha gente, único, que você, eleitor que nos acompanha, para analisar as propostas de cada um deles, para decidir o voto de maneira consciente. O nosso objetivo aqui é fortalecer o exercício da democracia para construir um Estado melhor para todos. Vamos abordar temas das mais diferentes áreas e, claro, os assuntos relacionados ao nosso Vale do Itajaí. Já conversamos com o Jorginho Melo do PL, o Jean Loureiro do União Brasil e hoje é a vez do candidato à reeleição, Carlos Moisés da Silva, do Republicanos. O tempo de entrevista é de 30 minutos, sendo que o último minuto vai ser usado para considerações finais do candidato. Bom dia, governador e candidato à reeleição, Carlos Moisés. Seja bem-vindo. Bom dia, Alexandre. Bom dia para todos os ouvintes aí da Rádio Clube FM. É um prazer estar conversando com vocês. Mandar o meu bom dia ao prefeito Mário, nosso amigo aí, apoiador, né, da nossa jornada, da nossa caminhada também, tem feito um grande trabalho e uma grande parceria com o governo do estado para atender às demandas históricas de Blumenau e nós estamos construindo soluções em conjunto aí. Bom, o nosso tempo já está valendo aqui, estamos com 25 segundos de entrevista. O candidato, vou lhe fazer uma pergunta que eu já fiz pessoalmente, essa pergunta e vai ser a primeira de hoje. Cada um cuida e puxa a brasa para sua sardinha, né? Puxa para o seu lado, né? A questão do governo do estado e a participação de Blumenau efetiva no primeiro escalão do executivo estadual. Como é que o candidato e atual governador, candidato à reeleição e atual governador de Santa Catarina, visualiza isto, ou seja, qual é o comprometimento que o senhor tem com relação a Blumenau em ter gente da nossa cidade também na primeira linha do seu time? Olha, a gente recebe isso naturalmente, com naturalidade, né? Porque em Blumenau nós temos grandes nomes. Hoje temos o prefeito em exercício, que eu acabei de citar aí, mas que é um grande gestor, tem uma ótima aprovação, o prefeito Mário, tantos outros nomes que podem ser utilizados no primeiro escalão de governo. Agora, eu costumo dizer, e essa demanda veio de todas as regiões, melhor do que você ter alguém da sua cidade, você ter efetivamente todas as estruturas do governo do estado fazendo ações na sua área, na sua região, né, tirando do papel obras históricas, acelerando obras, que é o que a gente tem feito na região de Blumenau. São 19 obras hoje que a gente está fazendo em parceria, além de todos os investimentos na educação do estado, enfim, na saúde, né? Nós temos que pensar que na nossa gestão, nesses primeiros 4 anos, nós enfrentamos a maior crise sanitária da história da humanidade, a maior crise sanitária, a maior emergência de saúde que o Brasil já enfrentou na sua história. E assim como Blumenau, né, que representa muito bem esses números, nós saímos muito bem em Blumenau, em parceria com o município, com o Ministério da Saúde, enfim, e com as ações do estado. O Santa Catarina tem a menor letalidade do Brasil, ou seja, nós saímos com o melhor número da pandemia. Enfrentar uma crise como essa sem precedentes e ainda sair dela com o menor desemprego da história de um estado brasileiro é algo extraordinário. Então, essa foi a nossa grande tarefa, né? Talvez a nossa grande missão para esse primeiro mandato, que a gente entende que foi exitoso. Por quê? Porque para além desse melhor resultado, e não é o Moisés que diz que o melhor resultado da pandemia do Brasil está em Santa Catarina, são organismos independentes, né? São o Centro de Liderança Pública, o próprio IPEA, classifica a nossa atuação como a melhor do Brasil, com seus resultados. E para além disso, investir historicamente nas cidades. Nosso governo está investindo mais de 6 bi de reais nos municípios. Eu, quando fui eleito lá em 2018, Alexandre, é bem verdade, nós fizemos uma caminhada junto com o presidente Jair Bolsonaro, eu fui eleito com o apoio do presidente Bolsonaro e com 3 compromissos que nós assumimos com o Brasil e com Santa Catarina. Eu acho que o povo da região da AMB vai lembrar, né, o blumenauense vai lembrar que nós dizíamos naquela época, mais Brasil, menos Brasília. Não sabíamos da pandemia, não sabíamos o que viria, né? Combate à corrupção e o terceiro compromisso era diminuir o tamanho do Estado. Se as pessoas que estão nos ouvindo hoje
olharem o nosso histórico, o que a gente fez na gestão pública, vão ver que nós fomos absolutamente leais ao nosso compromisso, absolutamente coerentes com todas as ações. Nós colocamos mais dinheiro nas cidades, historicamente esse é o governo mais municipalista, esse é o mais Brasil menos Brasília. Nós combatemos a corrupção na medida em que a gente revisou todos os contratos da máquina pública e a gente economiza mais de 500 milhões de reais por ano, esse dinheiro está indo para as cidades. E, por fim, a gente extinguiu secretarias, extinguimos as secretarias regionais, diminuímos mais de 2.050 cargos comissionados e funções gratificadas, diminuindo o tamanho do Estado. A primeira concessão da história do Estado de Santa Catarina está aí em Balneário Camboriú também, né, que foi o nosso centro de eventos, em plena pandemia, fazer historicamente a primeira concessão do Estado de Santa Catarina. A segunda foi o Rita Maria e tantas outras que virão. Então, os compromissos que nós estamos assumindo, que nós assumimos em 2018, foram perseguidos e foram entregues aos catarinenses, aqueles compromissos de campanha, né? Perfeito. Agora vamos a mais uma pergunta, e desta vez do Alexandre Gonçalves, aqui no nosso programa. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Alexandre José, bom dia aos ouvintes, bom dia ao governador candidato à reeleição. Candidato, nessa terça-feira saiu a pesquisa IPEC e NSC que o coloca com 20% ainda na liderança, mas o senhor foi o único dos 5 principais candidatos que perdeu o ponto. Tem várias outras pesquisas circulando em Santa Catarina que apontam que o senhor não está na frente, está ali em segundo lugar, também disputando a liderança. Como o senhor avalia as pesquisas? Ela bate com os levantamentos que o senhor tem? Para um governador em busca de reeleição, a sua posição não deveria estar melhor no ranking das pesquisas, governador? Olha, dentro da margem de erro da pesquisa, a gente está com a mesma intenção de voto, né? Se a gente pensar na margem de erro. Eu tinha na pesquisa anterior 23 e nessa 20. É óbvio que nós temos vários candidatos, isso pulverizou o voto em Santa Catarina, então é uma eleição de fato de 2 turnos, uma eleição para correr de fato, para a gente avançar. Muitos candidatos que já passaram pelo governo, candidatos que têm conhecimento, né, que as pessoas conhecem, mas é importante destacar que nesse processo de reeleição nós nos mantemos aí na vanguarda, como você falou, e é natural, né? Quem está no governo, ter passado por crises importantes como a gente passou, mas ter feito entregas. Então isso mostra que a gente tem um eleitor consolidado, uma parte do eleitor catarinense, eu costumo dizer, quem conhece as nossas obras, efetivamente aprova o nosso governo. Uma parte desse eleitor está aprovando o nosso trabalho e se mantém muito leal a essa caminhada. E nós temos convicção de que a gente pode avançar sim, que é uma eleição que naturalmente leva a 2 turnos, né, pelo número de candidatos, enfim, pela forma como ela tem sido encaminhada. Então, era esperado, nós temos vários candidatos que pulverizam os votos, mas acredito que números consolidados, por exemplo, as pesquisas não olham muito as pequenas cidades, né? Então a gente acredita que nós temos ainda uma gordura nessa pesquisa, por isso na vanguarda. As pesquisas são feitas principalmente nos grandes centros, né? E a gente investiu também muito nas pequenas cidades. Quando a gente tem pesquisas nas cidades isoladamente, a gente pega percentuais mais favoráveis ao nosso governo, né, à reeleição do governador Moisés, do que nas áreas centrais. Por isso, o dinheiro no movimento municipalista, as pessoas têm percebido, historicamente, obras tiradas do papel, obras importantes que ligam regiões, cidades, novos acessos, né? Eu vou falar de contornos. Por exemplo, aí em Blumenau nós temos muita coisa acontecendo. Eu percebi que muitas pessoas não sabem, e essa é sempre uma grande oportunidade, né? Quando a gente fala da duplicação do Antônio Raio, que liga Brusque a Itajaí, quando fala da recuperação da Jorge Lacerda, que liga Itajaí a Gaspar, o próprio Centro de Inovação de Blumenau, que foram 28 milhões, tem muita coisa acontecendo, são 19 obras, né? Obras que se arrastavam aí há muito tempo, como era o caso da 470, que vocês conhecem muito bem, que apesar de ser uma rodovia federal, nós estamos colocando 300 milhões de reais nessa rodovia. É importante que se fale sobre isso, porque como obra federal, às vezes as pessoas acham que recursos são federais, mas hoje essa obra só avança com recursos dos catarinenses, é o resultado da gestão íntegra que nós fizemos, né? E se a gente for olhar para Blumenau, dentro de Blumenau, nas 19 obras, são 9 pontos que a gente está reformando ou construindo. A própria contenção na Vila Topava, no bairro Garcia, a reurbanização da margem esquerda, né, que está em processo licitatório,
A compra do SESI também é outro equipamento importante, esportivo. O Blumenau tem essa vocação para o esporte, né? Dentre tantas outras vocações que o Blumenau tem. Então, eu acredito assim, e o meu oponente, inclusive, que vocês têm entrevistado aí, dificultou muito o nosso trabalho de colocar recursos na BR-470, na BR-163 lá no oeste, 100 milhões, na 280, na própria 285, né? Mais 15 milhões. Então, a gente passou muito trabalho para convencer o governo a aceitar a ajuda dos catarinenses. Eu costumo dizer, a rodovia federal, a obra federal, mas quem está morrendo nessas rodovias aí são os catarinenses. Eu realmente não consigo compreender como um político trabalha contra o próprio povo, né? Eles costumam mencionar que não há sensibilidade para isso, para aquilo, o que A ou B não gosta de gente. Acho que essa é uma pessoa que não gosta de gente, efetivamente. E o pior, né? Essas obras não andaram, não avançaram, com a indicação do próprio oponente, né? Desde o governo Dilma, o Jorginho Melo indica o chefe do DENIT, o superintendente do DENIT em Santa Catarina, né? Então atrapalhou de fato o início dos repasses, o nosso convênio com o governo federal. Eu não tenho dúvidas que a gente fez a escolha certa, né? Nós fizemos a escolha certa, botar dinheiro em rodovias federais com a autorização e o apoio da Assembleia Legislativa. Só em Blumenau, para além dos 465 milhões em rodovias federais no estado, só em Blumenau nós estamos colocando aí 300 milhões de reais, né? E ultrapassa R$500 milhões para os 14 municípios da ANVI, se a gente somar aí todos os 14 municípios. É importante que quem está nos ouvindo converse com o seu prefeito. Bom, agora a pergunta do jornalista Maurício Catani. Bom dia, governador, candidato à reeleição. Durante a pandemia do coronavírus, a gente viu que a rede pública hospitalar aqui do estado sofreu com a falta de leitos. E agora, recentemente, tivemos falta de leitos de UTI neonatais, inclusive com fila de espera. Em relação à saúde, como o senhor pretende fortalecer a rede hospitalar aqui do estado e também aqui do nosso Vale do Itajaí diante desse cenário? Olha, nós estamos construindo já com liberação de recursos 5 novos hospitais, né? Em todas as regiões a gente vai avançar. Mas também temos investimentos em parceria até em estruturas municipais de saúde, como eu falei, no governo municipalista, né? Agora, quando fala de pandemia, de leitos de UTI, como foi falado aí, a gente tem que lembrar que, eu torno a dizer, né, a nossa experiência aqui é a melhor do Brasil. Proporcionalmente, a oferta de número de leitos de UTI foi a melhor do Brasil, o enfrentamento foi o melhor. Nós saímos de 500 leitos de UTI para mais de 1.500 leitos de UTI, ou seja, a gente triplica isso em plena pandemia, onde todos queriam a mesma coisa, queriam comprar, inclusive os oponentes usam, né, a dificuldade que a gente teve, que o Estado teve na compra de respiradores para nos atacar. Mas muita gente que não vem para a guerra, né, não viria para o combate para salvar os catarinenses, talvez nem comprasse, né, ficaria com medo, como alguns ficaram aí nos seus gabinetes populosos ou no apartamento funcional de 5 quartos em Brasília, como eu costumo dizer, escondidos durante toda a pandemia, né, como é o caso do oponente, e não viria para o front, não viria para a guerra. Então, o que a gente fez aqui tem aprovação total. É óbvio que leitos de UTI sempre serão preenchidos. Essa é a lógica do sistema de saúde, porque para manter o leito você tem que estar utilizando eles, né? E a crise respiratória que a gente teve, né, de doenças respiratórias, que envolveu aí também o crescimento de demanda nos nossos hospitais de alta complexidade, principalmente, a gente percebeu que faltou vacinação. Nós estávamos com a taxa de vacinação abaixo de 20%, 30%, dependendo da faixa etária. Isso complicou também. A falta da atenção básica de saúde em alguns municípios, principalmente nas grandes regiões. Eu coloco o exemplo aqui de Florianópolis, durante essa crise respiratória, né, da doença respiratória no inverno que a gente teve agora, a gente tinha 7 pediatras para atender aí 500 mil habitantes, né, em postos de saúde. E isso não... 95% no auge da crise das demandas que nós tínhamos no hospital infantil não eram para estar ali, eram para ser atendidos com atenção básica, ou seja, o prefeito da capital também não fez a tarefa dele, né, enquanto gestor público. Então, a saúde ela é a várias mãos, é o governo federal, é o governo estadual e o governo municipal. É assim que funciona o sistema SUS, né, no Brasil, que, aliás, fez aniversário aí essa semana e que foi um grande exemplo, né, de resultado para o Brasil e para o mundo. Governador Carlos Moisés, agora vem a pergunta, o senhor falou um pouco do SESI, a pergunta vem do Emerson Luiz, jornalista esportivo.
Candidato, Blumenau vive a expectativa pela municipalização do Complexo Esportivo do SESI e, naturalmente, pelo repasse de recursos prometidos pelo seu governo. Ou seja, 30 bilhões de reais para a compra da estrutura e outros 20 bilhões de reais para a manutenção do Complexo Esportivo Bernardo Werder. É claro que o senhor trabalha com a possibilidade da reeleição. Mas em caso de derrota, de tropeço nas urnas, esse repasse virá da mesma forma? Olha, muito obrigado pela pergunta. Eu tenho convicção de que os catarinenses vão reconhecer o nosso trabalho, né, e vão nos dar uma oportunidade de continuar cuidando dos catarinenses com muita responsabilidade, como nós cuidamos até hoje. Então a gente não conta com essa hipótese. Nós temos muita fé, muita certeza. A gente passou por muita dificuldade, a gente fez ruptura, né, com a política, com o jeito antigo, né, de fazer política, e a gente está colocando dinheiro nas cidades. Então é corolário, é consequência natural na continuidade da nossa gestão, da gente fazer a aquisição desses equipamentos em parceria com o prefeito Mário, né? Não tenho dúvida disso. Então, eu não sou de prometer, né? Não sou de prometer, mas efetivamente eu só assumi o compromisso com o prefeito Mário a partir do momento em que o SESI se comprometeu em efetivamente alienar o imóvel. E agora nós já temos um compromisso. Isso vai acontecer, não tenho dúvida. Eu mencionava ainda há pouco sobre a questão das nossas BRs, né? Voltando um pouquinho ao tema, e até pontuei a dificuldade que a gente teve para conseguir colocar dinheiro nas rodovias federais. E eu quero destacar também o seguinte: nós já recuperamos, né, a partir dessa crise que nós vivemos sanitária, mesmo em crise, mesmo com 2 processos de impeachment, etc., toda essa jogada política dos oponentes, nós conseguimos avançar na revitalização de 500 quilômetros de rodovia. Nós vamos fazer, né, pergunta para o próximo mandato, né, mais 2.900 quilômetros de rodovias novas, asfalto e concreto, sem pedagiar, como o meu oponente, inclusive, eu acho que foi o Alexandre Gonçalves, que está conosco aí também, que entrevistou o Jorginho Melo, o candidato Jorginho, que fala claramente que quer pedagiar as rodovias. Então, a saúde fiscal que nós atingimos no estado de Santa Catarina, sem aumentar R$1 de impostos, garante sim investimento no SESI, garante sim um avanço na infraestrutura, que é o que efetivamente Santa Catarina precisa para continuar crescendo, sem pedagiar. O oponente agora nega, né, a própria fala, né? Então eu penso, realmente, a gente se assusta quando a pessoa acredita na própria mentira, né? Ele vai lá e diz que vai pedagiar as rodovias, vai penalizar duplamente o catarinense. Vai usar dinheiro para arrumar as rodovias e depois ainda vai cobrar pedágio do próprio catarinense para pedagiar as rodovias, ou seja, dupla sanção ao contribuinte. A gente não pensa dessa maneira, nós provamos, e aí quando eu cito 19 obras em Blumenau, eu digo, tanto o SESI, quanto novas obras, quanto o avanço em rodovias estaduais, vai acontecer sem pedágio. Esse é um compromisso público que eu assumo com os catarinenses, com o povo de Blumenau, enfim, de toda a região da ANV, dos 14 municípios, que efetivamente a gente vai ter rodovias estaduais de qualidade sem pedagiar. Bom, governador, vamos lá. Quem me conhece sabe também da forma que eu me comporto e de ordem muito sincera, enfim, das críticas que eu fiz, até o momento em que o governo do estado voltou o seu olhar também para Blumenau. Mas o importante, o que mudou do Carlos Moisés, aquele eleito na onda Bolsonaro, mas o que mudou nesse seu mandato, mudou do Carlos Moisés com relação a hoje, o candidato à reeleição, com relação a Blumenau? Desculpa, eu continuo insistindo, sou bairrista e falo Blumenau, falo Vale Itajaí, os municípios que compõem aqui a nossa região, né? Inclusive a CIB está fazendo uma campanha aqui, governador, para votar justamente em candidatos daqui com relação ao legislativo. O Renato Medeiros está acompanhando a gente nesse momento, mandou mensagem aqui, o presidente da Associação Empresarial de Blumenau. E nós falamos muito que nós precisamos aumentar, reforçar a nossa representatividade junto ao legislativo catarinense e também à Câmara dos Deputados, ao Legislativo Federal. Enfim, mas o que mudou do Carlos Moisés, aquele que até um tempo atrás tinha dificuldade de relacionamento até mesmo com o próprio prefeito, e para agora? Olha, primeiro que nessa caminhada, né, o nosso primeiro objetivo em relação a todas as cidades foi ser municipalista, tanto que isso se concretizou. Agora, nós tivemos, eu volto a lembrar, tivemos uma pandemia, uma gestão totalmente diferente, incomparável, porque a pandemia, o nosso primeiro objetivo era salvar vidas, nós enfrentamos uma guerra
Quando a gente saneou o Estado no primeiro ano de governo, no segundo ano, em 2020, a gente ia começar, né, a investir nas cidades, a se aproximar ainda mais. A gente meio que teve que fazer realmente uma grande reforma e conseguimos fazer o enxugamento da máquina em 2019. Aí vem a pandemia, a gente começou essa guerra, 2 anos de guerra, suspendemos cirurgias eletivas, enfim, tantas consequências disso. Mas nós não paramos, inclusive em Blumenau. Então, a minha visão para Blumenau, vejam, nós tínhamos uma obra aí abandonada desde 2014, que era o prolongamento da Via Expressa, né? Se arrastava por anos, o próprio acesso norte, né, de Blumenau, que a gente está tendo uma alternativa a mais, é um marco para a economia da região, quer dizer, são 140 milhões de reais em 15 quilômetros que a gente está avançando, a construção do viaduto sobre a rua Guilherme Chá, o trecho, né, da BR-470 até a Vila Topava, assim, implantação de demandas importantes, né, recapeamento da rua Pedro Zimmermann, na antiga SC-108, tem muita coisa acontecendo em Blumenau e a nossa visão é exatamente essa, de fazer. Nós estamos fazendo um estudo, por exemplo, de uma nova rodovia estadual, do lado da 108 e margeando a BR-101, que vai ser um novo corredor logístico, né, que vai extensionar desde Joinville até o anel viário de Florianópolis, e uma outra rota também, paralela à 470, que sai lá de Rio do Sul e vem até a BR-101, né, para desafogar a 470. Essa é a nossa visão das cidades importantes como Rio do Sul, como Indaial, como Blumenau, como Gaspar, como Ilhota, como Itajaí. Nós vamos tirar 32 mil veículos da BR-101 com esse novo projeto, e assim que a gente atende as cidades. E quanto ao prefeito, você citou, o prefeito é um grande parceiro, ele é favorável à nossa reeleição, é um apoiador, coordena a nossa campanha aí na região, e é um grande parceiro, né? Eu caminho nas ruas, já caminhei algumas vezes com o prefeito Mário nas ruas, percebo o carinho que a população tem por ele, e eu ouvi muito do povo de Blumenau dizendo: se está com o prefeito Mário, tem o meu apoio para a reeleição, governador. Foi o que eu mais escutei em Blumenau. Então pergunta ao seu prefeito. Efetivamente o prefeito tem levantado a nossa bandeira. Por quê? Porque ele também entendeu que nós juntos, né, colocando os interesses em comum da cidade e do Estado, nós podemos fazer mais pelos catarinenses. E o Mário é um grande parceiro, é por isso que outra melhora importante foi a política hospitalar catarinense, né, que foi uma das perguntas sobre saúde. Nós fizemos uma política hospitalar. Antes você tinha que beijar a mão de político para levar algum dinheiro para o seu hospital. Então você pega o Santa Isabel, por exemplo, que nunca participou, não recebia dinheiro público estadual, depois da política hospitalar catarinense, ele passou a receber, né? E aí a gente está investindo no aeroporto Quero-Quero, no balizamento noturno, que é a iluminação do aeroporto, no cercamento do aeroporto, né? Investimentos importantes para revitalizar a pista, 6,9 milhões, 4 milhões no cercamento e no balizamento noturno. Para o quê? Para esse aeroporto funcionar 24 horas por dia, porque Blumenau é uma referência de transplante de órgãos. E essa é a parceria, veja, o prefeito e o governador se unem para salvar vidas. Para além da pandemia, que foi o melhor resultado em Santa Catarina, se a memória não me falha, de Blumenau, entre as cidades, né? O estado foi o melhor do Brasil. O prefeito Mário teve um grande desempenho junto com seus colaboradores, a quem eu quero deixar o meu abraço, né, ao time da saúde do município, que se irmanou com todo o apoio do Ministério da Saúde e o apoio do governo do Estado, e salvou vidas, né? Certamente, muita gente que está nos ouvindo agora, talvez não estivesse, se nós não estivéssemos enfrentado essa guerra juntos. E eu enfrentei uma guerra junto com o prefeito Mário. Agora, é natural que a pandemia nos afastou a todos, adiou projetos importantes, né? Mas eu penso que o que a gente está conseguindo hoje efetivamente colocar os interesses, né, públicos acima de qualquer coisa, o interesse da cidade de Blumenau, do povo da nossa Santa Catarina. Bom, são 8h33, estamos com 22 minutos e 40 segundos de entrevista, portanto faltando pouco para o final aqui. Mas o prefeito Mário, inclusive, mandou mensagem aqui, ele manda um grande abraço, prefeito Mário Odebrandt. Alexandre Gonçalves, a sua pergunta ao governador e candidato à reeleição, Carlos Moisés. Candidato, tem duas situações que estão sendo bastante exploradas aí pelos seus adversários e é uma oportunidade para o senhor explicar. A situação dos respiradores, aí 33 milhões que foram desviados do governo do Estado. O governo do Estado já recuperou 14 milhões, se eu não me engano, o dinheiro já voltou para o caixa, mas a gente não vê ninguém sendo punido. E está claro que houve uma tentativa de falcatrua, de distorção de dinheiro dentro do seu governo por conta disso, né? Mas até agora ninguém foi punido, apesar que o governo tem feito as ações
para recuperar esses recursos. E a segunda coisa é o uso do avião do Corpo de Bombeiros, o avião que é usado para salvamento, para viagens particulares. Seus adversários dizem que o senhor usou para a campanha política e também para uma viagem de férias no Mato Grosso. O que o senhor tem a dizer dessas duas situações? Vamos lá. Primeiro, a questão dos respiradores. Você colocou muito bem, Alexandre, que nós já recuperamos 14,5 milhões. Você só se equivocou numa afirmação que não existe dentro do governo nenhum servidor que tenha sido acusado pelos órgãos de controle, órgãos externos, como tendo dolo, como tendo vontade de lesar os cofres públicos. Nenhum. Todos atuaram para salvar vidas e dos 27 estados, das 27 unidades da federação, 15 tiveram problemas com compras, o governo federal também teve problemas com compras e só aqui em Santa Catarina se usou politicamente. Destacar que o governador do estado, esse que está falando com o povo da região, de Blumenau, da ANV, de todos os 14 municípios e com todo o estado de Santa Catarina, este governador foi a primeira pessoa que determinou que se seguisse esse dinheiro. É por isso que nós conseguimos bloquear 38 milhões já, e já depositamos no Tesouro do Estado 14 milhões e meio, e nós vamos recuperar para além dos 33 milhões, um valor inclusive para indenizar o povo de Santa Catarina por essa tentativa de golpe. Não existe governo à prova de golpe. As pessoas compraram, né, e avançaram para que a gente pudesse salvar os catarinenses. Agora, veja, quem se escondeu, e não há nenhuma questão do nosso governo que a gente não responda frontalmente, foi o governador que, inclusive, me viraram do avesso, né? Foi o governador que agiu corretamente. Todos os órgãos. Agora, qual é o homem público que estaria de pé passar pelo que eu passei? Então, e no governo, nenhum órgão de controle acusou qualquer... Agora, sim, na iniciativa privada nós tivemos, né? Alguém tentou dar um golpe no Estado, fez uma promessa e não honrou. Problema, teve gente que tem problema, que se escondeu, inclusive, da pandemia, né? Como foi o prefeito da capital, foi para Cancún durante o pico da pandemia, quando muitas pessoas estavam morrendo. Isso sim é não ter compromisso. Nós não nos escondemos, nós fomos para a guerra, nós fomos para a rua. Eu sou bombeiro de 30 anos, eu faço uma analogia. Às vezes a gente tem que quebrar uma porta para salvar uma vida, né? Você chega numa casa, muitas e muitas vezes nós fizemos isso, né? Pega um ariete ali, quebra uma porta, às vezes a porta custa 20 mil reais, é uma mansão, mas a gente quebra a porta e vai lá e salva uma pessoa. E é natural, nós combatemos uma guerra, a gente às vezes destrói uma casa para não perder um bairro, né? Faz um acero, corta um pedaço de uma floresta para não perder a floresta toda. Foi isso que aconteceu na pandemia. Quem não tinha coragem não salvaria vidas, nós salvamos. O avião, aí você se equivoca frontalmente, Alexandre. Tem que corrigir um detalhe. Os bombeiros é que estão voando com a aeronave que atende ao governador. Não é o governador que voa com a aeronave. Eu socializei, eu vendi o jato para pagar a dívida que os outros governadores me deixaram, vendi o jato que custava muito caro, manutenção, pilotos, etc. Alugamos uma aeronave para atender o governador, que eu socializo do mesmo jeito que o helicóptero, que também só atendia os governadores, eu socializo hoje e vai muito para Blumenau. O helicóptero que voa com o governador, que só voava exclusivamente com o governador, hoje está no SC mais transplantes, faz transporte de órgãos para transplantes. Então, vejam como a turma do contra, né, a oposição gosta de inverter as coisas. E, efetivamente, todos os governadores sempre, e governador voa, né? Você não deixa de ser governador, seja um compromisso privado, particular, eles voavam com jato. E ninguém sabia para onde os governadores iam. Hoje, a gente tira o banco que assenta o governador, encaixa uma maca na aeronave que atende ao governador do estado e o primeiro escalão do governo, o secretário de estado, coloca uma maca, a mãe e o filho podem ser transportados hoje decentemente, depois é higienizada a aeronave e o governador utiliza da mesma aeronave que muitas vezes transporta até pacientes infectados, como foi durante o período da Covid. Nós transportamos cachorros para fazer busca durante aquele período de crise. Hoje nós conciliamos, né, a atividade do SAMU e dos bombeiros. Hoje nós temos 3 aeronaves de asa fixa, 3 aviões à disposição do bombeiro. Antes tinha um pequeno avião que a mãe, muitas vezes, o pai, o acompanhante, ficavam chorando na pista do aeroporto porque só cabia o paciente e os socorristas. O que a gente fez foi transformar a aviação oficial em Santa Catarina, que só atendia o governador, e nós estamos trabalhando com o SAMU, com bombeiros, com o pessoal que faz resgate. Nós tivemos agora, no Rio de Janeiro, um evento importante, né, onde a gente mandou cães para fazer busca na região de Petrópolis, enfim, todos esses desastres que a gente tem atendido por aí. Tira o banco onde o governador senta e coloca um cão que vai fazer busca
dentro da sua caixinha, depois tem que tirar os pelinhos do avião. As pessoas estão invertendo o que é uma coisa boa, que nós socializamos, né? Eu já voei com cachorro, com caixa de vacina. Antes você não sabia o que acontecia com essas aeronaves. Nós transformamos a aviação oficial. Os bombeiros não tinham um hangar, tinham um espaço alugado. O hangar que só atendia o governador e a sua família hoje é o hangar do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e do SAMU. Então, olha, nós transformamos. Não tem essa história de, é verdade que o governador voou no avião, na ambulância dos bombeiros? Não. O governador cedeu toda a estrutura de aviação oficial de governo para os órgãos de segurança utilizarem. A gente está ampliando muito, né? Eu recebi, falar em aviação, eu recebi o estado dos 21 aeroportos de Santa Catarina, 8 estavam fechando, em vias de fechar. Nós já vamos entregar até dezembro os outros 2 últimos. Veja, o Correia Pinto, na Serra Catarinense, nós tínhamos um aeroporto há 20 anos fechado, investimento público, nós concluímos os investimentos, colocamos a operacionalizar aquele aeroporto. Hoje nós temos conexão com São Paulo, Viracopos, com o Correia Pinto, a Azul inauguramos em teste, inclusive eu inaugurei esse aeroporto com o avião que está cedido para os bombeiros, aí eu pousei lá. Então é importante esse momento esclarecedor, né? São dois temas que para nós não temos nenhuma dificuldade em lidar. O governador cedeu as aeronaves que voavam exclusivamente com o governo e com seus secretários, e que tem candidato aí que já voou com a família naquele jato que eu vendi mais de 20 vezes, não era nem governador e voou, ele e seus filhos, né? E entregou para a sociedade catarinense utilizar. Eu acho que essa é a grande virada de chave que a gente fala, que vamos falar sobre coisas boas. Eu falava da política hospitalar catarinense, que trouxe meritocracia. 173 hospitais de Santa Catarina hoje têm um indicador de avaliação. Quanto mais serviços eles ofertarem para a sociedade catarinense, mais remuneração eles recebem dos seus serviços. Tempo esgotado. Então nós, na verdade, tiramos a geografia da urna, né, do nosso, com o Plano 1000, né? Infelizmente, 90% dos catarinenses não conhecem o que é o Plano 1000. A gente coloca dinheiro nas cidades, não pela cor da bandeira político-partidária, que é exatamente o que acontece em Blumenau, né? O prefeito Mário é parceiro, mas não era do meu partido lá no começo, né? Governador, o tempo esgotou, infelizmente, governador. Que a gente citou aí. Infelizmente o tempo esgotou, eu lhe dou 10 segundos para o seu destaque final, sua consideração final, por gentileza. Muito bem, eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, tiveram a paciência de nos ouvir, porque para mim é muito importante deixar claro, né, o que a gente tem feito em Santa Catarina. Nós vivemos uma guerra, né? Eu falava dos nossos hospitais que nós vamos entregar, mas também o nosso governo tem uma sensibilidade social extremamente importante. Nós criamos coisas pela primeira vez, como Bolsa Estudante, né, no ensino médio, e tantas questões. Aí em Blumenau nós vamos fazer uma parceria público-privada com um novo complexo prisional, que vai fazer com que as pessoas trabalhem ainda mais, que funcione. Ou seja, nós vamos esse complexo prisional já passou pelo TCE, né? Nós vamos melhorar essa condição, ou seja, humanizar cada vez mais o sistema, que já é referência para o Brasil. E eu tenho que pedir aos que nos ouvem um voto, né? Necessariamente o nosso trabalho precisa continuar. Um governo que passou pelo que nós passamos, hoje eu estou mais experiente, enfim, estou mais preparado ainda, eu tenho convicção de que a gente merece uma chance de continuar cuidando dos catarinenses. Nós vivemos uma grande guerra com grandes resultados, com grandes entregas. Eu quero terminar tudo aquilo que eu comecei e não me deixaram terminar, né, e fazer coisas novas, como a gente tem anunciado, investimentos em infraestrutura. Por isso eu quero pedir o voto no número 10, Moisés e o do Deller, para vice-governador, para que a gente continue cuidando dos catarinenses da forma séria, da forma reta, como obrigado, governador, com total transparência, e também para o nosso senador Celso Maldaner, 155. Um abraço, governador, obrigado, desculpe aí, mas eu temos que pela oportunidade. Tem isenção, um abraço, bom dia.